Eu queria saudar aos presentes, aos técnicos, estou vendo alguns estudantes aqui também. É uma satisfação ter uma assembleia lotada num momento importante da categoria, que é um momento de a gente votar aqui a deflagração da greve. Greve que, na plenária que nós participamos, foi aprovada mais uma vez por unanimidade, assim como já tinha sido aprovada com a Fazubra. Como a Maria Ângela já falou um pouco do que foi a reunião da direção da Fazubra, eu queria passar um relato aqui do que foi a reunião da direção da Fazubra com o MEC. A gente chegou em Brasília quarta-feira, e com o MEC e com o Ministério do Planejamento, que haviam dois representantes também. A gente chegou em Brasília na quarta-feira, e na quarta noite chegou um e-mail para a Fazubra, convidando para uma reunião na sexta-feira à tarde. Então a programação que a gente tinha de reunião da direção na quinta de manhã e de tarde, sexta de manhã e de tarde, ela foi um pouco quebrada, porque a sexta à tarde, ao invés de ter a reunião da direção, teve a reunião com o Ministério da Educação, mas acho que é importante trazer o relato dos elementos que a gente percebeu nessa reunião para a gente poder também avaliar aqui durante o debate da greve. Primeira coisa, a gente foi recebido pelo Luiz Cláudio, que é o atual secretário executivo do Ministério da Educação, e como o Renato Jalim Ribeiro, que é o ministro atual, estava em viagem ao exterior, ele nos recebeu na condição de ministro. Estavam lá presentes também Gesualdo, que é o ex-reitor da Universidade de Ceará, ex-presidente da Andifes, que estava na qualidade de secretário da CESU, Secretaria de Educação Superior do MEC. E estava também a Dulce, que é uma outra representante do Ministério da Educação. Além deles, haviam duas pessoas do Ministério do Planejamento. É de prática, quando a Fazubra reúne com o MEC, chamam representantes do Ministério do Planejamento também, para que possa ter uma interlocução com os dois ministérios, uma vez que toda a negociação financeira passa pelo planejamento. Essas duas pessoas eram, se não me engano, Regina e Vladimir, que também é um dos secretários de lá, desse ministério. Bom, o ministro interino nos recebeu abrindo a reunião, dizendo que, apesar do ajuste fiscal, que coincidentemente estava sendo anunciado naquele momento, e que nos surpreendeu que o corte que todo mundo esperava, que já era muito fundo de 7 bilhões, na verdade seria 9 bilhões, apesar do ajuste fiscal, apesar do corte do MEC, que o governo teria decidido por preservar as universidades por um compromisso com a educação. A gente achou aquilo muito estranho, porque eu não sei de onde é que o MEC vai cortar 9 bilhões de reais, e aí só a título de comparação, né? Quando houve aquela crise no hospital universitário aqui, e disseram que a EBSER vinha para resolver a crise, era um déficit de 14 milhões, né? Agora nós estamos falando de um corte de 9 bilhões de todas as universidades públicas, é um dinheiro astronômico. O debate do Propag aqui era de 5 milhões, nós estamos falando de 9 bilhões. Então é um dinheiro que eu não sei de onde é que o MEC vai tirar, senão das universidades. Mas o discurso que foi colocado para a gente era: vamos preservar as universidades, apesar do ajuste fiscal, por um compromisso com a educação. E a segunda coisa que o ministro falou é que lamentava que, ao iniciar o processo de negociação, portanto o governo naquele momento reconhecia que não tinha negociação nenhuma antes, a gente já estivesse com uma greve marcada, uma semana depois. Bom, respondemos para o Ministério que a gente entendia que a falta de negociação não era um problema da Fazubra, era um problema do governo, uma vez que a nossa greve agora de 2015, ela veio lá de 2012, daquela inconclusão dos grupos de trabalho, porque o acordo de 2012 não era só o reajuste de 15% parcelado em 3 anos, tinham grupos de trabalho que discutiam terceirização, dimensionamento da força de trabalho, posicionamento dos aposentados, e diversos outros temas, e esses grupos não tiveram resolutividade nenhuma. Portanto, em 2014 houve uma nova greve, que terminou, no final, acho que todos lembram, com uma decisão do STJ, que, diferente do que estava de costume, não era uma decisão que apenas mandava a gente voltar ao trabalho, era uma decisão que também mandava o governo negociar. Estava escrito na decisão do ministro do STJ, Napoleão, que o governo deveria dar resolutividade à pauta da Fazubra até o final de junho de 2014. Pois bem, houve um pedido do governo para que esse prazo se estendesse até o primeiro turno das eleições. E até o primeiro turno das eleições não teve nenhuma resposta, nenhuma negociação da pauta também. Respondemos novamente ao governo que ele já sabia. Olha, a Fazubra encaminhou 4 ofícios em 2014, que nem sequer foram respondidos, e outros 4 ofícios em 2015. Portanto, a disposição da categoria de negociar sempre foi nítida, sempre foi colocada, nós sempre tentamos negociar. Eu acho que ninguém aqui gosta de fazer greve. A gente usa a greve porque chega um momento em que simplesmente não tem negociação nenhuma. E quando o ministro fala que nós estávamos iniciando o processo de negociação, eles mesmos admitem isso. E aí eles nos entregaram um ofício, que eu estou com uma cópia aqui, não sei se o sindicato já tem, vou passar
o sindicato acha que seria interessante reproduzir para passar para todo mundo, ou colocar no site, em que supostamente o governo estaria respondendo a nossa pauta. Só que são 18 itens, e no texto, quase todos eles começam: acatamos da seguinte forma, acatamos da seguinte forma. Só que praticamente todos esses acatamos, com exceção de duas coisas que eu vou falar quais são, esse acatamos, ele é assim, olha, o MEC acha que está legal, mas aí a gente precisa primeiro mandar para o Ministério do Planejamento, fazer uma análise para ver se tem que estar. Esse outro aqui a gente acata do jeito que a lei já está hoje. Obviamente não é isso que você está pedindo. A questão da liberação sindical é um exemplo. Eles falam, acatamos na forma da legislação vigente. Mas se fosse para cumprir a lei atual, não precisava estar na pauta, né? Isso aqui parece que é um deboche. E algumas coisas, duas coisas que eles acataram de verdade, é a extensão do artigo 30 daquela lei, que permite aos técnicos poder sair para o mestrado doutorado durante o estágio probatório, e a migração de quem ainda está no plano de carreira antigo para o novo. Só esses dois pontos realmente não atendidos. Foi falado até na mesa por um companheiro nosso da direção que olha, essa resposta que o MEC está entregando para a gente, ela é pior do que a de 2014, que a categoria não aceitou em 2014 foi a greve. Essa proposta ainda consegue ser pior do que a do ano passado, porque ele recua na questão da democratização das universidades, que parecia que ia avançar na conversa do ano passado. Foi perguntado para o ministro, você acha que a categoria vai pegar essa resposta aqui e vai deixar de fazer a greve, que já está agendada para o dia 28, por causa de uma resposta pior do que a que nós não aceitamos ano passado? Ele não teve muita resposta e seguiu a reunião. Nós respondemos item por item porque não estava acatando e fizemos uma avaliação no final, depois da reunião, ainda na frente do Ministério, eu vou informar o seguinte, que na verdade esse documento aqui não era um documento para a Fazubra. Esse documento aqui, na verdade, era um documento para a STJ. Isso seria uma preparação de uma judicialização da greve. Por quê? Eles vão tentar convencer o judiciário de que responder a nossa pauta uma semana antes da nossa greve e nós, mesmo assim, entramos em greve. Então, o que a Fazubra fez? Dois movimentos. Um que já tinha sido discutido na reunião da direção na véspera, que é agendar uma audiência com esse ministro Napoleão do STJ, que ano passado deu uma sentença determinando que o governo negociasse a nossa pauta e resolvesse. O que não aconteceu. Essa reunião seria para sondar a disposição do ministro, saber se o entendimento dele é esse, o ministro do STJ, e se for, a gente se precaver contra uma possível judicialização. E o outro movimento foi escrever um ofício, que provavelmente deve ter sido entregue esses dias, né? O pessoal ia fazer agora no começo da semana, respondendo esse ofício do MEC, discutindo ponto por ponto porque isso aqui não acata nada da pauta. Com relação à participação do Ministério do Planejamento na reunião, eles disseram que, não só para a Fazubra, mas para todo o Serviço Público Federal, o governo só vai apresentar uma proposta na segunda quinzena de junho. Na segunda quinzena de junho, eles vão dizer se pode ter alguma coisa com impacto financeiro, ou seja, parte significativa da nossa pauta que tem a ver com impacto financeiro, para 2016. Portanto, nós teríamos, do final de junho até 21 de agosto, porque houve uma antecipação da data de envio do projeto de lei orçamentária anual para o Congresso, para negociar em cima de alguma proposta do governo, que se é que vai aparecer, para tentar alguma coisa para 2016. Senão a gente pode começar a pensar em 2017, ou seja, ficar mais esse tempo sem reajuste nenhum. O cálculo que é feito pelo Fórum dos Servidores Públicos Federais é que do primeiro mês do governo Dilma, janeiro de 2011, até julho de 2016, jogando para o ano que vem, as perdas já acrescidas em uma proposta de aumento salarial de 2%, seria 27%. Ou seja, se a gente conseguir negociar um reajuste de 27%, nós estamos nada mais, nada menos que recuperando o nosso poder de compra do primeiro mês, do início do primeiro governo Dilma, e propondo um aumento de 2%. Não pediu nada de extraordinário, só 2% de aumento. E a reposição das perdas. Então essa é a negociação, mas não há sinalização nenhuma de que vai haver algum tipo de ajuste. Eles apenas disseram que vão analisar a arrecadação, o crescimento do PIB e que, segunda quinzena de junho, apresenta alguma proposta. Falaram um pouco sobre benefícios. A Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento fez simulações de reajuste nos benefícios, auxílio creche, auxílio alimentação e o subsídio de plano de saúde. Mas que eram apenas simulações. Nós perguntamos várias vezes, isso é proposta? Podemos levar para a categoria avaliar? Não, não é proposta. É uma simulação que nós estamos fazendo de qual o impacto financeiro de fazer esse reajuste para todos os servidores do Executivo. Mas houve uma fala que me chamou muita atenção desse Vladimir, do Ministério do Planejamento, que ele disse o seguinte, olha,
se tiver pouco dinheiro para colocar na mesa para negociar com vocês, nós tendemos a dar uma certa prioridade aos benefícios e não ao reajuste. E ele classificou os três tipos de benefícios de uma forma também que, aí a interpretação pessoal minha, sinaliza por onde vem a conversa. Ele disse, olha, o benefício auxílio creche, ele é só para quem tem filho pequeno. O benefício da questão do vale alimentação é só para os ativos, não contempla os aposentados. E o governo sabe da postura de sempre da FASUBRA de não negociar coisas que pegam apenas os ativos. A gente faz uma negociação que contempla os aposentados, que somos todos aposentandos, e se ainda existe carreira de técnico administrativo no regime jurídico único, se ainda existe universidade pública, a gente deve também a luta dos contadores hoje que estão aposentados, que sempre fizeram essa luta, para que a gente que entrou agora há menos tempo possa estar aqui. Então, isso é uma coisa muito cara dentro da FASUBRA. E o terceiro benefício, que seria o plano de saúde, pega todo mundo, na opinião do secretário lá do Ministério do Planejamento. Foi uma pessoa da direção da fez a interpelação, olha, não é bem assim, tem gente que não tem plano de saúde, mas beleza, ele falou, mas é para a maioria, quem quiser aderir, pode aderir. Então a conversa veio meio assim, olha, temos uma tendência da preferência a benefício e temos uma tendência, na minha interpretação, de dar uma preferência ao subsídio de plano de saúde. E aí eu acho que na avaliação aqui a gente vai poder fazer esse debate, mas mostra como é que segue, e isso tem muito a ver com essa questão do ajuste fiscal agora, de como é que está sendo disputado o fundo público, né, o que é arrecadado pelo governo para poder investir. Metade da despesa do governo vai para pagamentos de juros da dívida pública hoje, tem aquele estudo que mostra o orçamento, e agora mesmo a parte que vai para as políticas sociais tem uma tendência cada vez maior de que ser uma transferência de dinheiro público para o setor privado executar a política social. Por exemplo, o subsídio de plano de saúde, mas podemos dar diversos outros exemplos, que são das organizações sociais, das ONGs, dessas parcerias público-privadas, da INSER. É uma disputa onde o fundo público já arrecadado pelo governo está sendo canalizado cada vez mais para o setor privado poder, inclusive, desenvolver políticas públicas enfraquecendo esse projeto. Então, assim, a nossa pauta é inteirinha, e por isso ela é difícil, de conquistar, e a nossa greve vai ser uma greve dificílima, e que bom que a gente está começando ela com esse teatro lotado, que a gente possa fazer uma luta muito dura, porque a nossa pauta ela vai para o caminho totalmente oposto do projeto de desmonte do serviço público do Estado que está colocado no país, ou no mundo. Né? Eu não tenho dúvida de que o projeto final é acabar com a carreira do regime jurídico único, acabar com a carreira técnica administrativa. E basta você ver os ataques que vêm por todos os lados. Quando você autoriza a legalidade de organizações sociais, quer dizer que você pode começar a contratar trabalhador de organizações sociais. Quando você impede o concurso público nos níveis A, B e C, você simplesmente força um processo de terceirização dentro das universidades. Quando você aprova a ENDSER, você tira a grande parte dos trabalhadores, um terço das categorias da dentro do HU, do regime jurídico único. Quando você aprova um FUNPRESP, você desestimula novos ingressos no serviço público.